Bem, bom dia. Eu me chamo Alexandre Neves e, juntamente com meus colegas Igor Soares e Pablo Juan, iremos falar um pouco sobre áreas afetadas com alta taxa de salinidade, e o nosso grupo ficou com o estado do Rio Grande do Norte. Os nossos artigos escolhidos para o desenvolvimento do nosso trabalho foi salinização secundária em solos do distrito irrigado do Baixo Açu, em Alto do Rodrigues, no Rio Grande do Norte, e a discriminação de diferentes classes de solos irrigados com águas salinas na região de Mossoró, Rio Grande do Norte também, com uso de análise multivariada. Como resumo do nosso primeiro artigo, o objetivo do trabalho do Baixo Açu foi avaliar o processo de salinização secundária dos solos em uma microbacia hidrográfica do distrito irrigado do Baixo Açu, bem como o comportamento dos sais ao longo dos perfis dos solos analisados. Foram realizadas coletas de solo nos meses de maio, julho e setembro do ano de 2018, em 5 lotes, que foram do lote 1 ao lote 4 e como lote 5 a mata nativa, selecionadas de acordo com a altitude, uma microbacia hidrográfica nas camadas de 0 a 20 e 20 a 40 centímetros, para os procedimentos de análise física, granulométrica, densidade do solo e densidade de partículas e químicas entre pH, CES, fósforo, potássio, sódio, cálcio, magnésio, CTC, SB e PST. Além disso, foram realizadas coletas de água em 6 pontos, que foram de P1 a P5 e P6, distintos na microbacia hidrográfica, no mesmo período em que ocorreram as coletas de solo, para a determinação das análises químicas, CE, pH, sódio, cálcio, magnésio, potássio, cloro, CO3 e HCO3. Como materiais e métodos do presente artigo, o presente trabalho foi desenvolvido em uma microbacia hidrográfica, como já foi exposto, que fica localizado no distrito irrigado de Baixio Açu, no Diba. Este perímetro irrigado possui uma área total de 6.000 hectares e está situado na região entre os municípios de Pinguaçu e Alto Rodrigues e Afonso Bezerra, no estado do Rio Grande do Norte. Está inserido dentro da bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu, sendo distante cerca de 210 quilômetros de Natal. As principais produções dessa região banana e coco. Como as campanhas de coleta do solo, as coletas de solo foram realizadas nos meses de maio, julho e setembro de 2018, o que permitiu abranger um período chuvoso de maio e a parte do período de estiagem de julho a setembro. Em cada campanha foram coletadas amostras de solos, como eu já expliquei, dentro da mata nativa do distrito irrigado. Os lotes 1 e 3, que são os pontos P2 e P4, estavam sob o cultivo de banana. Os lotes 2 e 4, que são P3 e P5, sob o cultivo de coco. E o lote MN, que foi o ponto P1, é uma área sob a mata nativa. Em cada área foram coletadas de forma aleatória 3 pontos amostrais, representando 3 repetições, sendo que em cada ponto amostral foram realizadas coletas de 2 profundidades, de 0 a 20 e 20 a 40, que é tipo a base para as coletas de solo que são realizadas para análise, fazendo o total de 30 amostras por campanha e 90 amostras no total da pesquisa. Aqui está um mapa da localização dos pontos amostrais do solo e da hipisometria da microbacia hidrográfica, que é uma técnica de representação gráfica para relatar as altitudes onde foram feitas as coletas. Como análise física dos solos, as análises físicas do solo realizadas a partir da coleta de amostras com estruturas deformada e indeformada foram a granulometria, pelo método de pipeta, densidade do solo, pelo método de anel volumétrico, e densidade de partícula pelo método do balão volumétrico. Análise estatística, os resultados das análises físico-químicas do solo e da água foram submetidos à análise de estatística descritiva para a determinação das medidas de posição, média, valor máximo e valor mínimo, e dispersão do desvio padrão e coeficiente de variação. Como resultados de discussão do presente artigo, como atributos físicos do solo,
Diante dos resultados dispostos na tabela 5 e do triângulo textural da figura 11, pode-se observar que a maioria das amostras em ambas as profundidades podem ser classificadas como franco-argiloso, franco-arenosa. Apenas o lote 2, na profundidade de 20 a 40 centímetros, foi classificado como argila-arenoso. E se comparando com a média geral, o percentual de argila na camada de 20 a 40 centímetros do lote 2 foi 51,9% maior. A área de mata nativa foi classificada como franca-arenosa, na camada de 0 a 20, e areia franca na camada de 20 a 40 centímetros, obtendo-se assim uma classificação diferente das demais áreas, devido aos altos teores de areia, onde os percentuais chegaram a 74%, na camada de 0 a 20 centímetros, e de 77% na camada de 20 a 40 centímetros, e baixa presença de argila se comparada com outras áreas e até mesmo com a média geral. Aqui é uma tabela onde foi exposto as coletas onde foram feitas e se percebe que a única diferença que teve foi, dentre as coletas, foi no lote 4, de 0 a 20, de 20 a 40. Pode-se perceber que foi de um solo salino e, no mês de setembro, um solo salino-sódico. Referente ao pH das áreas analisadas em ambas as profundidades, pôde-se observar o menor valor encontrado no lote 4 de 20 a 40 centímetros, que foi de 7,2, e seu maior valor foi encontrado no lote 1, nas profundidades de 0 a 20, sendo este de 8,5. Portanto, no geral, os valores médios de pH ficaram próximos à neutralidade, ou moderadamente alcalinos, segundo a Embrapa. O pH 6 seria o valor ideal, visto que nessas condições não há problemas com a indisponibilidade de micronutrientes e não apresenta níveis de toxidez por alumínio. Como conclusão, ocorreu ao longo do tempo acúmulo de sais no solo em todos os lotes analisados. Foi possível comprovar que o lote 4 se trata de uma área que sofre com problemas de salinização, indicando a influência do lençol freático no processo de salinização do solo, sendo, portanto, necessária a adoção de práticas de manejo, como a lavagem do solo e sistema de drenagem, a fim de controlar o avanço das mesmas. Os demais lotes estudados foram classificados como solos normais. Os íons que contribuíam de forma mais significativa para a salinização do solo da microbacia estudada foram o sódio e o magnésio. Bem, esse foi o nosso primeiro artigo e agora iremos falar um pouco sobre o nosso segundo artigo, que é a discriminação de diferentes classes dos solos irrigados com águas salinas na região de Mossoró, com uso de análise multivariada. Como resumo desse presente artigo, a salinidade do solo constitui um sério problema nas áreas irrigadas, principalmente quando sua intensidade interfere no desenvolvimento das culturas, reduzindo a produção e a produtividade de plantas a níveis antieconômicos. Este problema é mais frequente em regiões de clima quente e seco, como é o caso do Rio Grande do Norte. Como objetivo, o presente estudo foi a aplicação de análise estatística multivariada na discriminação de diferentes classes de solo irrigadas com águas salinas, na região de Mossoró. Com materiais e métodos, as amostras superficiais são de 0 a 30 de 4 diferentes classes do solo agropolar sul em Mossoró. Foram coletadas sendo classificadas de acordo com a Embrapa como cambissolo áplico, taiotrófico típico, argilossolo vermelho distrófico, latossolo vermelho amarelo eutrófico, argilossolo e neossolo flúvico. Com materiais e métodos, está aqui como foi executado o trabalho. Eu vou passar um pouco rápido para não vencer o tempo. Os solos preparados foram acondicionados em vaso em uma massa de 10 kg, recebendo a irrigação com respectivas soluções pré-estabelecidas para atender a demanda pela planta de 80% da capacidade máxima de retenção de umidade do solo e o volume adicional para proporcionar lixiviação correspondente a 50% do volume dos poros de cada solo. Aqui ainda segue como foi os materiais e métodos. A cada 10 dias foram realizadas coletas de lixiviado. Aos 45 dias após o plantio, foi retirada a subamostra do solo de cada vaso para análise química, preparando-se o solo para o segundo cultivo. No segundo cultivo, após 8 dias das plantas transplantadas, começou-se a observar o tombamento e a morte das mesmas, com sintomas de toxicidade por salinidade. Neste momento,
As plantas foram coletadas e retiradas sob a amostra do solo, repetindo-se o procedimento descrito para o primeiro cultivo. Ainda segue com materiais e métodos, e como resultados, os dendrogramas foram agrupados conforme seu grau de semelhança para classificá-los em grupos, mais ou menos homogêneos. G1 cambisolos, G2 LVA e PVD, G3 neossolo flúvico. No primeiro cultivo, foi feita a divisão em 3 grupos, atributos químicos e físicos, sendo que os solos mais desenvolvidos apresentam menor variação de atributos. No segundo cultivo também foram classificados em 3 grupos individualizados, G1, G2 e G3, com características distintas, observando-se que os grupamentos se comportam conforme particularidade de cada grupo, confirmando assim que a idade pedogênica influencia diretamente na variabilidade dos grupos, podendo ocorrer nas zonas de transição entre os grupos. E como conclusão desse presente artigo, a análise estatística multivariada de agrupamentos e componentes principais classificou os solos em 3 grupos de solo, pelo cambissolo áplico, pelo latossolo vermelho-amarelo e argilossolo vermelho, e outro pelo neossolo flúvico, com diferentes características entre si. A utilização das técnicas multivariadas nos estudos dos solos pode se apresentar como uma ferramenta importante no monitoramento ambiental. Bem, esse foi o nosso trabalho. Eu gostaria de agradecer pela presença e é isso.